Sérgio Lopes, instrutor da Canelo, editor da coletânea de front-end e autor do livro A Web Mobile. Primeira pergunta é como é que surgiram os interesses de criar uma editora, né, a Casa do Código? Como é que isso aconteceu? Qual que é a receptividade desses livros? Assim? Como é que foi o processo de escrita deles? Assim? Como é que surgiu isso? Legal. A Casa do Código, acho que tem já uns 2 anos, mais ou menos. Ela nasceu como uma editora nossa, técnica, nasceu dentro da Kaela, mas é uma empresa separada. Depois que a gente escreveu um livro, aliás, eu tenho um outro livro anterior, no meu passado, não front-end, sobre Java e tal, que a gente publicou numa editora tradicional, não gostou do processo, achou que dava para melhorar muito como as editoras funcionavam, tanto para os autores quanto para os clientes, e aí nasceu a Casa do Código. E eu sou um autor de dezenas de outros, né? O Lucas Maza, o Luiz, vários outros têm livros lá também, enfim, é legal, é uma proposta diferente, aí acho bacana. Legal. A gente vê bastante títulos, né? Inclusive os livros do Maljora, os livros pela Novatec, os livros de vocês. Eu acho que é bem legal para a galera se manter atualizada. Assim, eu acho que é uma iniciativa interessante aí da área. Um outro ponto é, sempre que eu ouço falar de web mobile, sempre que eu ouço falar de web offline, de alguma maneira ou de outra, eu relaciono o teu nome. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma palestra sobre mobile, eu pensei, o que o Sérgio vai falar sobre isso? Né? Eu vou mandar os slides para ele, o que ele vai achar disso? Não, porque tu foi o primeiro cara a falar disso no Brasil assim, e te posicionar com conteúdo de qualidade. Assim, né? Como é que surgiu esse interesse sobre falar disso? Assim, né? Foi com base naquilo que vocês trouxeram da perspectiva de instrução, né, dos cursos da Kaelon? Foi uma necessidade do mercado? Como é que foi descobrir esse segmento? Assim, né? Legal. Então, um pouco de cada coisa que você comentou. Lá na Kaelon a gente tem um ambiente bacana que a gente tem muito tempo para aprender e para estudar. Justo porque, como a gente é uma empresa de educação, a gente em várias áreas, né, livro, curso e tal, a gente sente que a gente tem que estar na frente daquilo que o mercado está usando. A hora que o mercado já estiver usando, se a gente não ficou sabendo, é tarde demais. Então a gente brinca com muita coisa lá e o nosso trabalho é esse, é estudar muita coisa. E às vezes várias não viram curso, não viram livro, não viram, a gente descobre que o mercado não vai gostar mesmo, pronto. E mobile é uma das coisas que a gente brincava há um tempo. E foi uma coisa que, a hora que eu olhei, o pessoal lá também olhou e tal, ele falou, não é possível, isso é o futuro, só pode ser. Precisa focar nisso. E aí a gente começou a focar, talvez um pouco antes do que outras pessoas focaram, né? Justo por essa característica da gente ter esse pioneirismo. Mas hoje em dia todo mundo fala de mobile, é só você ver o evento inteiro, os assuntos mais diversos, e apareceu a palavra mobile em quase todas as palestras. Né? Então, porque agora a gente pode falar que é o presente, né? Talvez anos atrás, quando a gente começou a falar, não era, mas acho que é isso. Nosso trabalho era antecipar o futuro, né? Entre aspas, né? Sem querer parecer muito... Claro, sem parecer... E eu assisti uma palestra tua a respeito de AppCache. Né? Esse é o futuro do AppCache? Esse é o futuro do AppCache. Você assistiu uma palestra, lembra quanto eu xingava o AppCache? Não? Na palestra? Lembro. Então, esse é o foco. Eu vou continuar xingando aqui e dar o gancho para o final. Essa é a palestra parte 2. Assume aí, então. Pessoal, valeu, Sérgio Lopes. Valeu, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo... Tá todo mundo aqui até esse horário. Eu vou tentar dar uma acelerada para tirar o atraso. E aí eu vou falar um pouco mais rápido e também para vocês não dormirem, porque afinal quase 6 horas da tarde, né? Então, só deixar os meus links aqui. Eu sou o Sérgio, trabalho na Kaelon lá em São Paulo, sou instrutor, desenvolvedor lá há 10 anos. Tenho os livros, enfim, um monte de coisa, mas tenho o meu blog, onde eu vou postar os links da palestra. E o Twitter, já que vocês vão mandar perguntas pelo Twitter, não deixa de mandar lá. E o meu foco aqui é falar sobre web offline, certo? E a primeira coisa que eu penso quando eu falo web offline é tipo, web offline? Realmente, não é meio contraditório? Você pensa em web, você pensa imediatamente em um browser, internet, acabou. E eu estou falando de offline, não ter internet, certo? E aí a gente linka com mobile de novo. Fala, pô, mobile talvez seja o cenário mais importante de não ter internet, porque o cara passa no túnel, aquela coisa toda que o Luiz mostrou.
Mas existem vários cenários possíveis onde eu quero dar suporte offline aos meus sites, às minhas aplicações web, certo? E aí eu quero tratar disso aqui. Aliás, alguém já fez coisas offline com HTML alguma vez? Não. Já fez ali? Algumas poucas mãos. E aí, qual que é a alternativa? O que você faz hoje em dia quando precisa de offline? O Jean comentou agora há pouco. Alguém já ouviu falar desse cara? O famoso Application Cache API, para os íntimos conhecidos como AppCache. O AppCache é a maneira de trabalhar com HTML5 offline. Isso faz parte da especificação do HTML5. Funciona em todos os navegadores, inclusive no Internet Explorer, Safari, Opera, enfim, todos eles. Funciona com uma beleza. Aliás, você vai aprender esse cara, o Jean comentou, né, eu dei uma palestra de AppCache um tempo atrás, porque eu estava usando isso num projeto e tal, e aí eu falei, deixa eu aprender esse negócio. Se você for ler qualquer tutorial, você vê que é muito fácil. O AppCache começa assim, ó, você pega o seu HTML e acrescenta um único parâmetro na tag HTML, chamado manifest. Esse manifest aponta para um arquivo texto. É a extensão appcache, mas é um texto qualquer. Nesse arquivo texto, você vai abrir esse arquivo texto num arquivo separado, você vai listar um cache manifest, onde você lista todas as URLs que fazem parte do seu cache. O que isso daqui está falando para o browser? Está falando que, para funcionar offline, ele precisa ter em cache todos aqueles arquivos. Okay? Então eu vou listar o HTML, as imagens, os JavaScripts, o CSS, tudo aquilo que a minha aplicação, o meu site usa, certo? É fácil. Eu li um tutorial em 2 minutos, fiquei fantasiado. O AppCache é muito fácil. E tem um monte de coisas legais também. Ó. Além disso, você pode falar assim, olha, tem certas coisas que só fazem sentido funcionar se tiver rede. Porque não é que é tudo offline. Por exemplo, o Google Analytics, se não tiver online, não adianta. Como é que você vai traquear as coisas? Não. Então eu vou lá e tem uma outra seçãozinha no arquivo que eu falo, olha, esses recursos são de cache, esses são obrigatórios ter rede. Tem um outro cara, quem já usou também, ó, tem o fallback, que é mais legal ainda. Ele fala assim, ó, eu vou acessar essa URL aqui. Se tiver internet, acessa a URL de verdade. Se não tiver, tem um fallback para uma outra imagem. Enfim, é bem legal. Você consegue controlar aquilo que vem da rede, aquilo que vem da cache, aquilo que primeiro vem do cache, depois da rede. É interessante, certo? Pronto, né? O maravilhoso mundo do AppCache entra em ação. Só fazer esse arquivinho, salvou, colocou no ar, acabou, certo? Aí que entra a palestra que eu fiz antes do AppCache, que eu vou resumir ela em 12 segundos. Se você for ver os problemas da AppCache, eu tenho que acertar um MIME type no servidor, senão não funciona. Eu não posso esquecer nenhum URL no arquivo, senão ele ignora inteiro. Eu sempre cachei a página, não dá para escolher o que eu quero cachear. Isso quer dizer que eu não posso fazer, por exemplo, um cache da Wikipedia, senão ele vai cachear 2 terabytes na minha máquina. Não posso dar erro 404, nem 500, nem nada, senão ele ignora o negócio inteiro. Tem que tomar cuidado para não fazer cache do manifesto. Aliás, esse eu devia botar um asterisco do lado. Se você colocar cache no arquivo do manifesto, sabe aquele TXT do manifesto simplesinho? Se tiver um cache nele, ele grava aquilo na máquina do usuário. O cache que descreve o cache. E aí nunca mais, na história da humanidade, o usuário vai conseguir atualizar a aplicação. Ele vai ficar preso numa versão da aplicação para todo o sempre. Todo o sempre. E não existe um botão que ele possa clicar e falar, deixa eu apagar. Não existe shift reload, nada. Eu estou só na metade da lista. Ó. O usuário não controla nada. A instalação dispara sozinha, sem ele clicar em botão nenhum. É impossível escolher o que eu quero cachear dinamicamente. É o exemplo da Wikipedia. Né? Quero cachear 3 artigos da Wikipedia. Não rola. Ou você cacheia a Wikipedia inteira e compra um HD novo, ou você não cacheia nada. Tem potencial para detonar o 3G do usuário, né? O Wikipedia de novo. Remover do cache é um parto. Não tem um botão, nem no browser, para eu clicar lá no Chrome. Remover do cache. Não, instalou, está instalado. Já era. Um monte de problemas que, no fundo, o que eu quero falar é o seguinte. Aqui tem só uma listinha curta, que a AppCache é chato, é limitado e é complicado. E mais um monte de coisa. Aliás, quem já usou lá, as poucas mãos que levantaram, concordam comigo ou não? Sim? Então ótimo, porque vocês vão gostar da próxima parte. Ó. Na verdade, toda essa questão aqui, aliás, aqui tem o link para a tal da palestra de AppCache que o Jean comentou. Se alguém quiser usar a AppCache, nessa palestra eu mostro como aliviar um pouco os problemas. Okay? Dá para aliviar algumas coisas. Mas, no fundo, a grande questão da AppCache é que ele é declarativo e mágico. Você cria um arquivo TXT simples de tudo e tudo funciona. Né? É isso que eles vendem, essa que é a ideia. Você só colocar as URLs ali e acabou, funciona tudo lindo, maravilhoso. O problema é que eu não controlo nada, eu não consigo dizer, não consigo escrever código para transformar essas coisas, o offline, para controlar essas coisas, certo? E aí que entra o maravilhoso mundo do Service Worker, ok? Essa água é minha? Não, deve ser. Se não for, já era.
que falar rápido assim dá sede. O que é o Service Worker? Calma aí. Depois vocês editam aí no vídeo. O que é o Service Worker? A grande diferença para começo de conversa é que Service Worker é uma API JavaScript. Okay? Isso já muda com relação ao app cache, que eu tinha um arquivo TXT mágico onde eu fico listando URLs. Não, agora eu tenho JavaScript, eu vou escrever código. Aí JavaScript todo mundo aqui manja, o negócio fica mais fácil. Né? Dá uma olhada. Hello World com Service Worker. Eu tenho aqui minha página HTML, simplona de tudo, tem um título ali, acabou. Aí eu quero fazer essa página funcionar offline. O que eu vou fazer? Não vou colocar aquele manifesto mágico, aquela coisa toda. Não, eu vou escrever código JavaScript, fica um pouquinho maior. Mas bem melhor, você vai ver. Dá uma olhada. Ó. Eu começo por esse cara aqui. Ó. Eu tenho navigator.serviceworker, esse é o ponto de entrada da API, onde eu registro um novo service worker. E aí eu passo para ele um arquivo JavaScript, que eu sugestivamente dei o nome de ufuturo.js, para vocês já irem tendo essa ideia aí de como esse negócio é legal. O que esse cara vai fazer? Isso aí registra o tal do service worker. Ele registra o cara que vai controlar o meu funcionamento offline. E repara a grande diferença, não é mais um arquivo TXT bobão. Agora ele é um script JavaScript completo, que eu posso fazer mil maravilhas. É por isso que a palestra tem mais um monte de slide. Olha só. O que eu vou fazer dentro daquele script? Por exemplo, isso daqui. Aquele meu script ele recebe agora eventos mágicos que antes não eram possíveis de receber na web. E esse cara aqui é lindo. Eu gostaria que você parasse um minuto para prestar atenção e apreciar a beleza desse slide. Dentro daquele script, eu tenho um evento chamado dis.onFetch. Você nunca viu ele antes na web, nunca viu, ele é novo. Ele só vale dentro daquele arquivo do Service Worker. E para que esse cara serve? Eu recebo um evento normal, function, aquela coisa toda, certo? Eu recebo uma chamada de evento para cada requisição que é feita na minha página. O que isso quer dizer? A gente vai chegar em detalhes disso, mas pensa só, vai imaginando, abrindo a mente. Eu tenho um evento que me avisa, toda vez que meu HTML baixa uma imagem, um CSS, um JavaScript, qualquer coisa, antes do browser fazer qualquer requisição, ele me avisa aqui. E aí eu posso fazer a minha mágica. Por enquanto a mágica é simples. Olha só, eu estou simplesmente logando qual que é a URL que o browser está requisitando. Então o usuário vai ver uma imagem, ele me mostra no console qual que é a imagem, certo? A URL dessa imagem. Mas percebe, eu estou criando uma maneira de interceptar todas as requisições feitas para o navegador. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir offline. Se eu consigo interceptar as requisições, eu consigo, a gente vai ver daqui a pouco, manipular como essas requisições acontecem. Okay? E aí eu vou criar um proxy dentro do meu browser em JavaScript. Quer ver? Dá uma olhada no próximo slide. Esse mesmo evento de onFetch com um pequeno detalhezinho diferente. Olha o que eu posso fazer. Ao invés de logar o URL, que é um negócio inútil, eu posso falar para ele o seguinte, que aquele evento de fetch de alguma coisa deve dar como resposta um texto HTML estático que eu resolvi escrever ali. É um exemplo bobão ainda, bobão. Mas percebe um detalhe. Toda vez que alguma requisição for ser feita na minha página, ao invés de devolver o texto daquela requisição propriamente dita, eu estou devolvendo uma coisa estática. Isso abre a mente para o offline ou não? O que é o offline? Nada mais é do que eu devolver um texto estático certo para a URL certa. E aí eu implementei offline, concorda? Faz sentido ou não? Sim? Repara, uma API simplesinha onde eu estou sobrescrevendo todas as requisições do navegador. Isso é genial, isso abre portas assim, fantásticas. Eu coloquei um slide aqui pesado só para te dar a definição exata do que é o Service Worker e aí a gente vai destrinchar ela para entender melhor. Mas olha só, o que é um Service Worker? Ele é um worker orientado a eventos que controla as páginas em background. Lá, tudo é assíncrono e ele pode interceptar chamadas de rede e usar um cache de recursos. Okay? Eu vou falar de tudo isso daqui. Por enquanto, a única coisa que eu mostrei para vocês é que esse cara pode interceptar chamadas de rede, certo? Mas para eu ter uma solução bacana mesmo, eu preciso das outras questões. Eu vou mostrar mais em detalhes. Worker, orientado a eventos, em background, assíncrono, rede e cache. Vou mostrar cada um desses caras. Primeiro,
Vamos pensar, dar um passo para trás aí, antes do Service Worker. Como é que funciona JavaScript na web hoje? Todo mundo já fez essa tag JavaScript alguma vez na vida, certo? Tag script, passa um arquivo ali, ele baixa o script. Se Deus quiser, você está usando as boas práticas, tudo assíncrono já, com a tag async, aquela coisa toda. Se não for, também não tem problema. Mas você tem a tag script, a boa e velha que existe na web há 20 anos, certo? Como é que funciona um script executado por essa minha tag aqui? Imagina que a sua página ela faz uma cacetada de coisas. Por exemplo, o navegador ele precisa parsear o HTML, ele precisa parsear o CSS, montar o layout da página, calcular as coisas, desenhar, precisa responder eventos do usuário, precisa ficar escutando o scroll do usuário para poder desenhar o outro pedaço da tela. O browser já faz uma cacetada de coisas, certo? A ideia é essa. Quando eu escrevo o meu JavaScript, o meu código do meu script ele vai ser executado no meio dessas tranqueiradas todas. Isso quer dizer o seguinte, tudo aquilo que eu escrevo no JavaScript é executado junto com as outras coisas do navegador. Isso, para quem conhece melhor as coisas, é porque o navegador ele tem uma única thread de execução. Então, os eventos, o meu JavaScript, etc., rodam tudo na mesma thread. E eu fico competindo para ele. Aliás, quem nunca fez um JavaScript lento pra caramba, é que a hora que você vai dar scroll na página, o scroll fica travando. Ou você nunca acessou um site assim. Por quê? Porque o scroll compete com o seu script. Se o seu script está rodando, o browser não consegue fazer scroll. É meio que isso. Ok? Esse é um problema, mas todos os JavaScripts do mundo escritos com a tag script funcionam dessa maneira. É assim que a web funciona desde que existiu. Aí os caras inventaram uma solução para isso daqui. Existe um cara chamado Web Worker. Aliás, alguém já usou isso daí? O Web Worker é anterior ao Service Worker. Aliás, esse cara tem suporte em todos os navegadores também e tal. É uma maneira de você ter multithread na web, entre aspas. Você conseguir disparar um script em paralelo que não interfira na execução da página, nas coisas da página. Como é que você faz isso? Você dá new worker, passa um arquivo JavaScript como argumento. Okay? A partir de agora, o meu HTML, aquela coisa toda que o browser faz, o meu script ele roda em paralelo, ok? Não interfere com aquele negócio ali da minha página. Então fica muito mais interessante de você fazer, por exemplo, scripts que demandam muito processamento, usa um worker para evitar que isso trave a página, certo? Tranquilo? Isso daqui é background para vocês entenderem a palestra. Por quê? Esse worker já existe há algum tempo, não tem nada a ver com offline isso daí. Isso aí tem a ver com executar scripts em paralelo, ok? Tranquilo? Uns detalhezinhos sobre os workers. Se você tiver uma página qualquer, essa sua página, além dos scripts normais delas, ela pode disparar esses workers, que são esses scripts em paralelo. Okay? Pode disparar mais de um, por exemplo, tem o Web Worker 1, o Web Worker B e tal. Tem 2 Web Workers na minha página. Okay? Posso ter uma outra página diferente, com outros Web Workers nela. A ideia é, eu abro uma página e a minha página pode disparar alguns scripts para executar coisas em paralelo. Tranquilo? Entendeu? Segura esse pensamento. Por que eu quero falar isso daí? Se o meu script depende daquela página, ou seja, a minha página que iniciou o Web Worker, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se a página morre, o Web Worker morre junto, faz sentido. É um script daquela página, certo? Até aí nada de novo, né? A tag script também é assim, certo? Você faz um JavaScript na sua página, fechou a aba, acabou de executar, não é isso? A web em si encerra quando você fecha a aba do navegador, não é isso? Certo? Tranquilo? Se eu fechar aqui, o Web Worker morre. Okay? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque agora entrou esse tal do Service Worker. E eu falei para vocês que o Service Worker ele é um worker. Por que ele é um worker? Ele vai ter características parecidas com o que a gente viu antes naquele worker, só que com algumas coisas a mais. Primeira coisa, né? Lembra o código lá para serviceworker.register, aquela coisa toda, o mesmo código de antes. O que esse cara faz de diferente? Primeiro, se eu tiver várias páginas, eu não tenho vários service workers. Eu tenho um service worker para a minha aplicação inteira, para o domínio inteiro, para cada origem, né, no caso. Então eu tenho um service worker só. Isso quer dizer que todas as páginas usam o mesmo service worker. Tranquilo? Mas aí tem a coisa mais genial, que você tem que prestar atenção nesse desenho, desse slide, para perceber como isso muda tudo. E é por isso que o pessoal do Front A falou, não, precisa ser essa palestra aqui. Porque isso muda a web como você conhece. Olha o que acontece se eu fechar uma aba. Olha o que acontece se eu fechar outra aba. Olha o que acontece se eu fechar outra aba. Pela primeira vez na web, você tem código rodando sem a sua página estar aberta no navegador do usuário. Isso muda tudo, completamente tudo. Isso é completamente diferente de tudo que você já fez na web até hoje. Sempre a premissa básica da web era
que tinha que ter uma aba aberta. Agora eu estou contando para você que o Service Worker ele roda em background no navegador do usuário, mesmo se o usuário tiver com a aba desligada. E isso abre um mundo de possibilidades. Eu vou mostrar esse mundo de possibilidades. Mas você já está vendo a grande diferença? Isso muda como a web funciona. Volta lá na definição do Service Worker. A gente começa a entender algumas coisas aqui. Ó. Ele era um worker, então roda em paralelo, orientado a eventos, tal, controla as páginas em background, ok? Esse é importante, que eu quis mostrar no slide anterior. Vou falar do assíncrono, da rede e dos caches, certo? Primeira coisa do assíncrono é um negócio que... Quem que está falando de promises mesmo? Era o Lucas, né? O Lucas Mazza falou de promises. Primeira coisa é isso, toda a API de Service Worker é assíncrona, portanto, baseada em promises. Se você nunca viu promises, lá do jQuery, ou seja lá o que for, vale a pena dar uma estudada. Não vou falar muito disso aqui, senão a palestra termina e eu não falei de Service Workers. Mas, basicamente, assim, ó, quando você registra, por exemplo, um Service Worker, você chama aquele .dem. .dem, sempre que você vê o .dem, você lembra de promise. O .dem, na prática, ele recebe aqui 2 callbacks, 2 funções, uma de sucesso, uma de erro. A ideia é, ele vai esperar terminar o registro. Quando terminar o registro, aí, .dem, aí ele chama o seu callback de sucesso, se o registro foi ok, ou ele chama o seu callback de erro, se o registro deu problema. Faz sentido? Esse é o basicaço de promise, só para a gente contextualizar a palestra. Sempre que você vê o .dem, recebe o sucesso e o erro opcional. Okay? A maior parte dos códigos que eu vou mostrar só tem o callback de sucesso. Mas .dem espera acabar o que aconteceu antes para chamar aquele código em seguida, certo? Outro detalhe, eu falei também naquela definição que Service Workers é baseado em eventos. Então aqui eu coloquei uma lista dos 3 eventos principais que acontecem no Service Workers. Esse último aqui a gente já viu. Ó. O evento mais bacanudo de todos, que é o que muda a coisa toda, é o onFetch, que acontece toda vez que tem uma requisição de rede. Okay? Mas além do onFetch, tem outros 2 eventos que eu vou mostrar daqui a pouco para que serve melhor, que é o evento onInstall e onActivate. Okay? Lembra, tudo isso aqui está escrito dentro daquele arquivo do Service Worker, certo? Dentro do arquivo do Service Worker, aquele arquivo separado que eu disparei. OnInstall, você já imagina o que é isso, né? Ele dispara durante a instalação da minha aplicação offline. É onde ele vai baixar os recursos necessários, tudo aquilo que é necessário para o offline dispara no OnInstall, ok? OnActivate é quando a aplicação terminou de baixar inteira e aí ela vai valer. A hora que ele ativa a aplicação, ó, realmente agora está para valer mesmo. Aí ele me avisa no OnActivate. E o onFetch dispara todas as requisições que eu quiser fazer na minha página. E é ali que eu vou fazer a mágica do offline. Tranquilo? Legal até aqui? Estou falando muito devagar, está dando para dormir ou não? Então, beleza, olha lá. Vamos encaixar algumas coisas aí. Né? Uma API nova que entra junto com o Service Workers é a Cache API. Para que serve esse cara? Para você conseguir fazer cache de coisas offline. Okay? Vou mostrar melhor como é que funciona esse cara. Ó. Dá uma olhada. Primeiro começa assim, ó, você dá um caches, que é uma palavra nova que vem nessa API, .open. Você abre um cache novo. E aí eu dou um nome qualquer, eu dou um nome de aplicação. Mas o importante é que isso aqui também é uma promise. Então, se é uma promise, eu chamo .dem no final. Por quê? Ele vai abrir o meu caches assincronamente. Quando terminar, ele avisa que deu um sucesso. Ok? Tranquilo? Só para vocês se familiarizando com a promise. O que esse cache faz? A ideia é que quando eu abrir um cache novo, eu posso adicionar novas entradas no cache. Adicionar entrada do quê? Entrada de URL. Dá uma olhada. Ó. Eu posso chegar para ele e falar o seguinte: cache, adicione esse página.html aí. O que isso daí faz? Bem entre parênteses, é tipo aquela lista de URLs que eu mostrei do app cache no começo da palestra. Eu estou falando para ele o que eu quero que seja cacheado. A diferença é que eu estou falando com código JavaScript e não com arquivo TXT mágico. Okay? Eu vou lá e falo, pages.add, ele adiciona aquela URL no cache. Okay? O que esse cara faz é, ele baixa o HTML em paralelo e insere no cache o conteúdo daquele HTML. Ou seja, ele vai cachear aquele arquivo para mim e depois eu vou ver que dá para eu usar esse cache. Tranquilo? Outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, eu posso inserir um conteúdo ali no cache direto com um put, e aí eu passo a resposta na mão que eu quero. Então, aquele add vai baixar do servidor, mas se eu quiser sobrescrever a resposta com outra coisa, eu chamo put. Enfim, detalhezinhos. Posso chamar vários adds, então adicionar vários recursos, igual a gente fazia no Application Cache antigamente. Então, eu vou fazer cache do HTML, do CSS, das imagens, do JavaScript, blá, blá, blá. Ou, se você tiver preguiça, tem o método add_all, que facilita um pouco a escrita desse cara, porque você passa uma lista de URLs para ele, e ele vai chamar o add em cada um desses caras. Beleza? Tranquilo? Até aqui, o paralelo que você tem que fazer é aquela lista de URLs que eu quero disponíveis offline. Tranquilo?
Legal? Escrevi um pouquinho mais de código, porque isso aqui não é um arquivo TXT, é um JavaScript, tem que chamar função, aquela coisa toda, mas não é nada muito absurdo de código a mais, né? 2 linhas a mais e tal. Próximo detalhe, a gente tem que lembrar que tudo aqui é assíncrono, eu tinha comentado isso antes. Então, se tudo isso aqui é assíncrono, graças a Deus, ele não vai esperar baixar cada uma dessas coisas para o código continuar. Na verdade, quando eu chamo o add all, eu estou falando assim para ele, viu, amigo? Baixa para mim assim que der. E ele vai baixar essas coisas em paralelo. Ainda bem, porque se não fosse em paralelo, ia travar a aplicação. Então, ele baixa as coisas quando der. E aí, eu não sei como termina, porque, sei lá, é tudo assíncrono, ok? Por isso, volta nas promises. Tudo na API de caches e de service workers é baseado em promise. Quando eu chamo o add all, na verdade, ele me devolve uma promise. E aí, essa promise aqui, eu estava perdendo ela. Eu vou só fazer uma pequena mudança, que eu vou fazer a promise de cima devolver a promise de baixo. É meio doido, né? Um negócio meio misturado aí. Mas por que isso? Né? Que você fala, tá bom, Sérgio, eu não estou entendendo onde você vai enfiar esse código. Né? Em que momento que você vai chamar o cache? Que você vai adicionar as coisas no cache? Durante aquela fase de instalação do Service Worker. Lembra dos eventos? Olha só, vou escrever aqui. Ó, tem aquele evento dis.onInstall. Quando estiver na fase de instalação, eu chamo o cache para adicionar essas coisas para mim. Tranquilo? Fácil? Mais ou menos. Lembra do caso da promise, tudo assíncrono e tal? A coisa é um pouquinho mais complicada que isso. Por quê? Porque na fase de instalação, eu preciso esperar que tudo aquilo esteja no cache antes de prosseguir. O problema é que eu não consigo esperar, porque esse cara é tudo em paralelo e eu não sei direito quando termina. Aliás, eu sei quando termina. A promise me avisa. Aquele ponto dem da promise me avisaria quando termina as coisas. Para você fazer esse evento de instalação segurar até terminar aquele negócio inteiro, você vai ter que chamar esse cara aqui, ó, event.waitUntil. Que isso daí recebe uma promise como argumento e espera aquela promise ser resolvida. Detalhe, eu preciso falar de promise porque exige, a API exige. Mas eu sei que para quem nunca viu promise na vida, dá um nó na cabeça a hora que eu começo a falar de coisa assíncrona, passa daqui para lá e tal. Não foca nisso por enquanto, ok? Se você nunca ouviu falar de promise, depois da palestra você vai procurar um pouco mais sobre promise, vai rever esses códigos, vão fazer mais sentido. Aqui o que eu queria que você focasse é no Service Worker, que está fazendo o quê? Na instalação, criando um cache novo e adicionando URLs nesse cache para ficar disponível offline. Isso é o importante, ok? Se você viajou ali nos waits e tal, não tem problema, tranquilo? Mas é só para mostrar também que funciona com promises, o que é bacana. Aí você fala, Sérgio, tá bom, mas por que isso daí é melhor do que o que a gente tinha antes com o application cache, com aquele arquivo TXT e tal? A grande questão é que agora eu tenho um cache programático, ou seja, escrito em código, JavaScript, onde eu, programador, posso controlar tudo que está escrito lá dentro. Não é mais um arquivo TXT mágico que lista um monte de URLs. Eu escrevo código para adicionar coisas no cache. Isso quer dizer que abre um mundo de possibilidades. Por exemplo, ó, eu consigo cachear as URLs do jeito que eu quiser. Você fala, tá bom, Sérgio, como assim? Por exemplo, imagina que eu quero gerar alguns endereços naquele método add baseado numa certa regra. Imagina que eu preciso gerar um monte de imagens com o número do ID. 1.png, 2.png, 3.png. Eu não vou escrever na mão, vou fazer um for e gerar, certo? No application cache eu tinha que escrever na mão. Agora eu posso escrever código para isso. Aquilo lá é código JavaScript. Apesar do meu código anterior estar simples, eu podia ter escrito um for, um if, qualquer coisa de JavaScript ali no meio. Vamos supor que você não quer fazer cache da aplicação às terças-feiras. É fácil, é só você fazer um if. If hoje é terça-feira, não faz nada, certo? Não sei se é útil, mas enfim. A ideia é, você pode fazer essas coisas, ok? Ou se for de terça-feira, você cacheia mais, né? Você fala, hoje é dia de estourar banda. Aí você cacheia o dobro. Você pode fazer, por exemplo, um cache de recursos diferentes dependendo do browser. Não tem problema nenhum. If Chrome, eu cacheio as imagens em WebP. If os outros, eu cacheio as imagens em PNG. É só fazer um if. Isso era impossível de fazer com o application cache. Agora eu tenho código. A partir do momento que é código, o if quem escreve sou eu. E eu faço a regra que eu quiser, certo? Mais ainda, eu posso levar em consideração alguma preferência do usuário. Um problema do application cache anterior é que o usuário abre a minha página, a instalação dispara sozinha, sem nem avisar ele e sem ele poder cancelar, sem ter um botão, sem nada. Okay? Dispara sozinha. E se o cara estiver no 3G, passando embaixo do túnel? Ou se ele tiver com aquela cota dele do 3G acabando, no final do dia, né? Tem 10 mega lá da internet ilimitada, e aí ele chega no final do dia, já está com 9,5, e você resolve baixar o Wikipedia no 3G dele. Ele vai ficar puto com você, certo? Eu posso fazer uma pergunta para o usuário. Mostro para ele, usuário, você quer baixar agora? Sim. Aí eu executo o código JavaScript, senão não. É um if, de novo.
Percebe o poder de ser controlável? É um código JavaScript como outro qualquer, coisa que não era no Application Cache. Okay? Eu posso fazer, por exemplo, mudar de acordo com o hardware e o contexto do usuário. Então, se está no 3G, eu não baixo o cache, eu só mostro uma mensagem para ele, amigo, próxima vez que você estiver no Wi-Fi, clique aqui para instalar as coisas do cache. Sei lá, eu posso fazer esse tipo de controle. Eu não tinha isso antes. Okay? Agora está na minha mão do desenvolvedor. Perfeito? Então eu tenho um cache totalmente programático na minha mão. Dá mais trabalho de escrever? Dá, com certeza. Aquele arquivo TXT de antes é trivial. Você dá um enter e escreve outra coisa embaixo. Agora eu tenho que escrever um programa. Vou escrever código, certo? Mas aqui todo mundo sabe escrever código, certo? Então ninguém é preguiçoso, não tem problema. Certo? Falta mais um detalhe para a gente fazer o offline funcionar mesmo. Eu gravei as coisas no cache, mas como é que eu faço para o cache responder para o usuário? Aí isso sim é offline, né? Então o cara está sem rede, eu busco no cache e mostro para o usuário aquela resposta, certo? Então a resposta offline, como é que isso daí funciona? Primeiro, tem que lembrar daquele código que eu mostrei no comecinho. Lembra que a chave de tudo é o evento onFetch, que dispara toda vez que tem uma requisição nova, ok? Eu tinha feito esse código antes, que toda vez que tem uma requisição, loga a URL. Aí eu fiz um outro código que toda vez que tem uma requisição, responde com um código HTML estático. O que eu tenho que fazer agora? Chuta. Ao invés de responder com HTML estático, eu pego do cache, certo? Facinho. Então eu vou usar o mesmo responde if, só que agora eu pego do cache. Olha como é que você faz para pegar do cache. Mais fácil impossível. Ó. Dá uma olhada. Lá no cache, você lembra aquela variável caches? Tem uma função match que recebe a URL. Se existir na URL, ele vai pegar o conteúdo e devolver para o responde if, certo? Tranquilo? Aí você fala, Sérgio, mas eu precisei programar isso aqui, né? No Application Cache era meio que o padrão, né? Se existisse no cache, ele servia. Sim, era o padrão, mas a vantagem de eu programar, de novo, é que está tudo na minha mão. A gente vai ver uns exemplos legais de como que eu posso controlar esse processo. Mas tranquilo até aqui, estou devolvendo aquela resposta do cache. Aí eu tenho essa resposta do cache, beleza. Só que aí tem um detalhe, né? E se não existir no cache? O que acontece com aquele código? Eu fui no cache, mandei procurar o URL, mas aquela URL não existe, seja porque eu esqueci de adicionar uma URL nova, não sei, certo? O que acontece? Ele não vai achar, vai dar uma resposta inválida, sei lá, né? E vai dar um problema para o usuário. Detalhe usando promises, de novo, eu consigo controlar esse tipo de coisa. Olha só, eu faço caches.match e o caches.match devolve alguma coisa, que seria aquela resposta do cache. Só que essa resposta, na verdade, é uma promise também. E eu posso pegar essa resposta e fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, eu coloquei aqui caches.match.dem. Estou pegando essa resposta. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele achou no cache, e aí, se ele achou, eu devolvo do cache. Se não achou, qual será que é uma boa alternativa? Aí eu tento ir na rede. Pode ser um bom caso? Se não achou no cache, eu tento ir na rede. Ok? Tranquilo? Porque nem sempre o cara está offline também, né, amigão? O cara tem internet. Também não é que a gente vive no mundo das pedras, certo? O cara consegue acessar as coisas na rede também. Então, eu vou fazer isso assim, ó. Dá uma olhada, ó. Simples. O código é curto, mas demanda um certo entendimento aí, ó. Procurei no cache, hora que vem a resposta do cache. Se tiver uma resposta, a resposta diferente de null, eu retorno ela. Se não, aqui esse ou aí é preguicite para não fazer if, né? Para o slide fica curto. Mas, na verdade, é um if. Se não, se a resposta é nula, ou seja, não estava no cache, eu chamo o mágico event.default. O que o event.default faz? Event.default dispara a requisição padrão que um navegador faria se eu tivesse apagado essa palestra inteira, certo? Ele faz aquilo que é default, que é baixar as coisas normalmente, ok? Tranquilo? O que eu acabei de implementar aqui, então? Acabei de implementar offline first, que o Luiz comentou na palestra anterior. Eu procuro no cache primeiro. Se existir, eu devolvo do cache. Se não existir, eu procuro na rede. Ok? Sérgio, mas e se existir? Né? Então, beleza, procuro na rede, aquela coisa toda. Né? Mas e se estiver offline? E se não existir rede? Então, não achei no cache, não achei na rede. Ferrou, certo? O que você vai querer fazer? Bom, primeiro, é um problema. Você não achou no cache, não achou na rede, você tem duas alternativas. Deixa a coisa explodir ou mostra alguma coisa bonitinha para o usuário, certo? Bonitinha para o usuário é dar um fallback. Eu consigo fazer isso com aquela sintaxe de promises de novo. Quer ver? Volta lá. Olha o que eu faço. Eu faço caches.match, aí eu devolvo a resposta ou vou na rede. Se alguma dessas coisas aqui der uma exception, der um erro, a maneira promise de tratar erros, exceptions, é com um ponto .cat. Ok? Ele pega qualquer possibilidade de erro que aconteceu ali em cima.
E se aconteceu algum erro, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, é código JavaScript. Aqui eu implementei um fallback. O que é o meu fallback? Eu estou assumindo que a página de contato está sempre no cache. Okay? Essa daqui eu garanto que está no cache, porque eu gravei ela, foi a primeira coisa que eu pus lá. Então eu estou falando o seguinte, se eu baixar alguma coisa que não esteja no cache, mostra a página de contato para pelo menos o usuário conseguir falar comigo. Ah, Sérgio, eu não gostei dessa alternativa. Eu preferia que, se der um erro, mostrasse um alerta. Faz o que você quiser, o código é seu, é JavaScript. Vem aqui e bota alerta, certo? Ah, Sérgio, eu gostaria de ter uma outra regra. Se for terça-feira, dá o alerta. Se for, entende? Você faz o que você quiser. Eu queria que você percebesse isso. O if, o for, o JavaScript, o que você quiser, ali dentro. É controlável. É diferente do application cache, que é fallback e só. Acabou. Não, aqui eu tenho fallback, eu tenho o que eu quiser, certo? Ok? O que mais? Aliás, um detalhe, né? Eu só fiz offline first por um detalhezinho de código. Porque se eu quisesse, por algum motivo, implementar o contrário, network first, o que eu faço? Troco o ou. Vai na rede primeiro e no cache depois. Não é mais ou menos isso, né? Vai na rede primeiro, se der um erro, vai no cache. Mas percebe? Eu implemento a estratégia que eu quiser. Se eu quiser offline first, eu faço offline first. Se eu quiser network first, vai network first. Se eu quiser offline first, mas em paralelo tenta ir no network e atualizar alguma coisa, eu faço. É código JavaScript, certo? Olha só, eu tenho agora, né, o fallback ali e eu tenho a resposta totalmente programática e controlável de novo. Se eu quiser buscar no cache, eu busco no cache. E quando eu quiser, né? Se eu quiser buscar na rede, eu busco na rede. Se eu quiser, eu devolvo um fallback. Se eu quiser trocar a ordem, construir na mão, eu faço o que eu quiser. A ordem que eu quiser, essas coisas. O código é meu, perfeito? Eu controlo, perfeito? Que mais? Tudo com a lógica e a sequência que eu quiser. Essa que é a ideia, ok? O central do Service Worker é que ele dá 2 vezes mais trabalho com o Application Cache para escrever. E 200 mil vezes menos trabalho para o negócio funcionar, certo? Porque é você que vai escrever a lógica que você bem entendeu. Você escreve do jeito que você quer, aquilo que é mais adequado para a sua aplicação. Diferente do Application Cache, que era mágico, e tudo que é mágico não funciona direito, certo? Ou não, né? Sei lá. Mas enfim. Tranquilo até aqui? Eu estou até suando já, então para lá e para cá que eu vou. Mas olha só, tem mais alguns detalhes para o offline funcionar direito. Eu já mostrei como cachear recurso, já mostrei como devolver o recurso cacheado, mas tem um ponto importante, eu quero fazer atualizações nesses recursos. Às vezes tem uma versão nova da aplicação, certo? Tem coisas novas ali no meio. Como é que eu faço isso daí? Primeiro detalhe é o seguinte, existe todo um processo de atualização. A primeira coisa que você tem que saber é a atualização dispara toda vez que eu mudo o arquivo do worker, ok? Aliás, os caras são muito inteligentes, né? Porque eles falam o seguinte, e se o maluco fizer cache do arquivo do worker? Lembra esse problema que eu falei no começo? Que se o cara fizer cache do application cache, acabou. Para todo sempre, o usuário vai estar preso numa versão da aplicação, certo? No Service Worker, os caras botaram um asterisco na especificação. O máximo de tempo que se faz cache do Service Worker é 24 horas. Então, mesmo que você coloque um expires gigante ali, o browser capa para 24 horas, para evitar esse tipo de problema. Então, se você fizer uma cagada muito grande, você dorme, acorda no dia seguinte e sabe que as coisas vão se resolver, entende? É diferente do Application Cache, que você tinha que ligar para todos os seus usuários e falar, viu? Porque você não pode nem mandar uma notificação no aplicativo, né? Lembra que ele não pega a versão nova. Então, você tem que ligar para todo mundo e falar, viu? Você, por favor, podia formatar sua máquina? É tipo isso, é nesse nível, para vocês terem ideia. Sabe aquele botãozinho do Chrome assim que você vai esvaziar cache? Não serve para o Application Cache. Não serve. Para você esvaziar o Application Cache, você tem que ser ninja. Ou, o que é mais fácil, você fala, formata a máquina. É tipo isso. Tranquilo? Mas então, atualizei o Service Worker, ele detectou, vai disparar uma atualização. Como é que funciona isso daí? Olha só qual que é o processo. Então, a primeira coisa que eu faço é mudar o meu worker, o meu JavaScript do worker. Aí ele percebe, ele vai detectar que houve uma mudança na próxima vez que o usuário entrar na minha aplicação. Okay? Então, não é que ele fica baixando o tempo inteiro, né? Senão seria custoso. Então, próxima vez que o usuário navegar no meu site, ele vai baixar o worker novo e vai perceber que houve uma atualização. Aí o que ele faz? Ele não interfere no processo do usuário. Em que sentido que eu quero falar? Ele não vai chegar para o usuário e falar, usuário, para tudo que tem atualização. Não, pelo amor de Deus. Ele dispara as coisas em background. Então, enquanto o usuário está usando a versão atual, antiga, ele dispara em background, okay, o on-install do novo worker. Certo?
Bem diferente, por exemplo, quem tem Android aqui. A hora que tem o update do Android, você ferrou, né? Você estava escrevendo um e-mail e desliga o Gmail, certo? Porque o update é mega intrusivo. Enquanto ele faz o update do aplicativo ali do Google Play, ele desliga o aplicativo e liga de novo. Não é que é na próxima, certo? Aqui não, nesse cara não. Então ele disparou o on-install em background, enquanto o usuário usa a aplicação de boa, certo? Enquanto isso, o worker original, ou seja, o velho, ele continua comandando a página atual, ok? Enquanto não terminou a instalação da versão nova, o worker atual continua comandando a página. Aí o que ele vai fazer? Quando o usuário sair do meu site, fechar a página do site, ok? Fechar significa fechar a aba, sair do navegador, qualquer coisa assim, certo? Ok? Aí ele vai desativar o worker velho. O worker velho é desativado nesse momento, quando o usuário fecha a página que estava usando aquele worker. Aí o que acontece? O novo worker é ativado nesse instante, ou seja, aquele novo worker que eu já tinha instalado em background, ele é ativado quando o usuário fecha aquela página. Próxima vez que o usuário abrir, né? Assim, detalhe, o novo worker agora é ele que manda, né? Ele que está mandando nas páginas daquele site. Próxima vez que o usuário abrir a página, é um novo worker que vale para aquele cara, certo? Sabe aonde eles se inspiraram para fazer esse processo de atualização? No update do Chrome. Sabe o update do Chrome que faz o update em background e ele não fica enchendo o seu saco para você reiniciar o navegador. Ele fala o seguinte, próxima vez que você reiniciar, o update vai ser aplicado, mas pode usar o navegador, ok? Um detalhe assim, se você ficar muito tempo, ele fica até vermelhinho, né? Vocês já chegaram nesse nível? Ninguém gosta de fazer update, né? Ele mostra um verdinho ali, falando, amigo, tem update, né? Do tipo, se você puder, nos próximos 7 dias, reiniciar uma vez, eu agradeço. Aí, se você mesmo assim não reinicia, ele fica vermelho, falando, amigo, se fosse você, eu reiniciava, porque, tipo assim, tem update, entendeu? Mas repare, em momento nenhum ele desliga o seu browser sozinho no meio do seu processo, ok? Tipo um update do Windows, né? Ou qualquer coisa do gênero. Não, ele é totalmente em background. É igual aqui na web, certo? Ah, Sérgio, mas eu quero mostrar um avisinho verde ali mostrando para ele que tem um update novo. Você pode fazer, é tudo código, certo? É só você ir lá no on-install, mostrar um negócio verde para ele, falando, olha, amigo, assim que puder, fecha a aba e abre de novo, entende? Você pode fazer, é tudo código, JavaScript, certo? O que eu vou fazer, então, para esse processo todo funcionar? O que o meu on-install novo, do worker novo, tem que fazer? Eu vou mostrar esse código aqui, que é igualzinho o código que eu mostrei antes, do cache, só tem uma diferença. Quem viu aí? O nome do cache. Olha o que a versão nova está fazendo. Eu posso, para não interferir uma versão na outra, abrir um cache novo, por isso que aquele cache tem um nome, porque eu posso versionar, posso fazer o que eu quiser. Eu abro um cache novo, baixo os recursos novos, sem interferir no cache antigo. Ou seja, o usuário pode continuar usando a página antiga quanto tempo ele quiser, enquanto eu faço isso em background em paralelo, ok? Baixo isso aqui no cache novo e aí que entra aquele evento do onActivate que eu não tinha mostrado ainda. Qual que é o papel do onActivate? Na hora que ele estiver pronto para trocar uma versão pela outra, eu apago a versão anterior do cache. E aí vai valer a minha versão nova. Faz sentido isso? Tranquilo? Repara, eu programo essas coisas. Se for doido, você pode até fazer subcaches, um cache embaixo do outro, e aí você tem um cache central e o outro delega. Você faz o que você quiser, né? Eu não recomendaria que vai ficar trabalhoso. Mas assim, o ponto é, você programa como você quer o offline na sua aplicação. Não é o pessoal do HTML5 que inventou um jeito mágico que funciona em um cenário e todos os outros cenários a gente fica brigando com ele, né? Pelo menos foi essa a expectativa de todo mundo que falou que já mexeu com como é que fala? Com o negócio lá do app cache. Beleza? Então, como eu já tinha comentado, né, a atualização é totalmente em background, não incomoda o usuário, só troca no próximo acesso e é inspirada naquele jeito que o Chrome faz as atualizações, certo? Bem melhor, por exemplo, que o aplicativo do Android que fica travando ali o usuário, certo? Trava a aplicação, desliga, liga de novo, enfim, aquela coisa toda. Beleza? Então, o que a gente viu até agora? Service Worker, cache, maneira como ele atualiza. Só um segundo. E tem umas coisas ainda assim, são as coisas mais doidas. Espera aí. Antes de eu chegar nas coisas doidas, que essa é a parte inicial da palestra. Não, brincadeira. Tem alguns detalhezinhos do Service Worker só para você saber aí que são importantes. O primeiro detalhe é o seguinte, só funciona em HTTPS, ok? Já estou ouvindo o pessoal, poxa, mas eu não tenho certificado, não sei o quê. Por quê? É o que eu falei, o Service Worker é um proxy. Quem manja de rede, essas coisas, é um proxy instalado na máquina do cliente. Você intercepta todas as requisições do cliente. Isso tem potencial muito bacana, mas tem potencial
para destruir o mundo do cara, certo? Você está interceptando as requisições dele. É tipo instalar um malware na máquina dele, certo? Então os caras estão meio com medo, a galera que fez o Service Worker. Eles falam, não existe nenhuma limitação técnica para ser só HTTPS, só existe cagaço, entende? Então o cara falou assim, eu não vou liberar isso na web aberta, onde as pessoas podem fazer ataques man in the middle, aquelas coisas todas, etc. E aí vai que, né? Então eles falam, HTTPS, pronto, assim é tudo criptografado, ninguém vai conseguir fazer besteira nenhuma. Talvez um dia eles relaxem essa regra, hoje só HTTPS, ok? Outro detalhe, tudo assíncrono dentro do Service Worker. Por isso que a gente trabalhava com promises, esse tipo de coisa. Isso tem um outro problema que é o seguinte, nada que é síncrono funciona lá dentro. Por exemplo, local storage. Você não pode chamar local storage dentro do seu worker, não funciona. Ah, Sérgio, como é que eu salvo alguma coisa na máquina do cara? IndexDB, quem já usou esse cara, que é o local storage feito direito, certo? É assíncrono, aquela coisa toda. Não pode usar. Outra coisa que você não pode usar, Ajax síncrono. Aliás, sabe que Ajax tem as duas versões, né? Síncrona e assíncrona. Esse A sempre confundo, né? Assíncrono, que é o que todo mundo usa, a maior parte das pessoas, funciona de boa. Agora, síncrono não. Nada que é síncrono você pode fazer lá dentro. Justo porque esse cara roda em background e tem potencial para travar a máquina do usuário, aquela coisa toda, certo? Então ele quer fazer o máximo em paralelo possível. E aí vem um outro detalhe interessante, que muita gente quando vê isso fala, ixi, agora ferrou. Que o meu Service Worker, ele pode ser morto a qualquer momento. Porque a primeira coisa que você pensa é a seguinte, quando eu falo para você que agora tem um JavaScript que roda no browser do cara, em background, sem depender do HTML estar aberto, sem depender da página estar aberta, certo? Você já fica imaginando, amigo, e se tiver 1000 sites rodando o script em background, o negócio vai ficar lento, os caras pensaram nisso. Então, qual que é a ideia? Não é que aquele cara fica rodando infinitamente. O browser ele pode matar o seu worker a qualquer instante. E ele só vai te acordar de novo quando tiver algum evento interessante para você escutar. Ou seja, quando tiver algum fetch de request, ele te acorda para você poder fazer alguma coisa, certo? O importante disso é o seguinte, que o seu script, primeiro, não pode fazer nada muito demorado, porque senão ele pode morrer ali no meio. Segundo, não pode guardar estado. Em que sentido? Você não pode guardar uma variável global dentro do seu script, porque ele morre e começa de novo em outro momento, aquela variável você perdeu, ok? Aquele script serve simplesmente para responder aqueles eventos que eu mostrei para você. OnInstall, OnFetch, OnActivate. E mais alguns que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza? Tranquilo? E aí tem esse detalhezinho, né, que é muito mais poderoso, vocês estão vendo aí, acho que não sei se vocês concordam comigo, mas é muito mais complicado com o Application Cache, em sentido de código, você tem que aprender mais coisa. O ponto é, ele resolve o problema de offline inteiro, porque você faz as coisas do jeito que você quer, diferente do Application Cache antes. Em compensação, não é um arquivinho TXT simples que você escreve e vai para casa, é um arquivo complexo, certo? Tranquilo? E aí tem um asterisco da palestra, né? Que era outra coisa, né? Quando eu comecei a submeter essa palestra, eu falava para as pessoas, vocês têm certeza que eu vou dar uma palestra agora disso? Porque isso aqui não funciona em nenhum browser. Tipo, nenhum browser. Ah, mas se eu baixar o Chrome Canary, não funciona. O Firefox Nightly não funciona. Na verdade, assim, existe implementação inicial no Chrome Canary, no Firefox Nightly e no Opera Nightly, ou seja, as 3 versões beta para desenvolvimento, que mesmo assim, você ainda tem que habilitar uma flag. Okay? Você precisa baixar o Canary, habilitar uma flag e aí o Service Worker funciona. Certo? Isso não funciona em nenhum browser. Porém, esse cara é o futuro. Quem que participa disso daí? Quem está fazendo isso é o pessoal do Google, com a Mozilla e o pessoal da Samsung. São os 3 grandes caras que estão especificando. Por isso que tem implementação no Chrome e implementação no Firefox agora. A especificação ainda está mudando. Aliás, esse slide tem validade de 1 semana. Depois, semana que vem, aí a gente discute se tem alguma mudança. Okay? Está estabilizando, mas ainda não está estável final. Assim. Existe interesse do pessoal da Microsoft em implementar isso. Eles já demonstraram interesse, apesar de não estar engajado diretamente. E a Apple é uma incógnita. Né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça da Apple. Talvez eles implementem, talvez não. Mas é legal para brincar. Mas, antes de vocês irem embora, eu queria mostrar uma continuação dessa palestra, que é o futuro fantástico de possibilidades que se abrem quando eu falo para vocês que agora, pela primeira vez na web, existe um script rodando independente de páginas. Não é só offline. É um mundo de possibilidades. Por exemplo,
Background Sync. Sim, pela primeira vez na web é possível fazer sincronização em background. O que significa sincronização em background? O cara vai escrever um e-mail, ele clica em enviar, mas ele estava sem rede. Você não faz isso quando você está no seu celular? Clica em enviar, aí você nem sabe se tem rede ou não. Você sabe que alguma hora aquele e-mail vai ser enviado. Não te interessa. A aplicação sozinha, quando é um aplicativo nativo, vai cuidar de sincronizar com o servidor na primeira oportunidade que tiver rede, certo? Você consegue fazer isso na web hoje? Não. Porque se o usuário fechar o seu site, você não tem como, daqui a pouco tenta de novo. Acabou, fechou o site. Agora não. Agora eu tenho um script que roda em background no browser. E eu consigo fazer background sync pela primeira vez na web. Quer ver? Vou dar um exemplo rápido aqui de um... Esse aqui, se aquele lá não existe nenhum browser, esse aqui então não existe nem no browser de 2016. Mas enfim, são ideias que o pessoal teve para implementar o background sync. Imagina que eu tenho um Twitter, eu quero implementar o Twitter. Então eu faço uma função que posta um tweet. E aí ele posta o tweet no Twitter, beleza. O problema é, se acontecer um erro, estou sem rede. Então é fácil, eu dou um try catch, ok? Aí se eu dou um try catch, o que eu quero fazer? Eu estou sem rede, só tenho uma alternativa: guardar o texto do tweet localmente e mais tarde tentar enviar aquele tweet de novo, certo? É isso que o aplicativo do Twitter faz, ok? O nativo, né? Como é que eu faço isso então? Deu erro de rede, eu salvo o tweet localmente e aí eu tento enviar o tweet depois. Como que eu tento enviar o tweet depois? Aí que vem a novidade. Lá no Service Worker Registration, não sei o quê, agora tem um novo fulano chamado Sync, que é o Background Sync. E eu posso registrar um evento de sincronização, que lá é um nome de evento. O que eu estou falando para ele é o seguinte: olha, eu quero que tenha um evento chamado Envia Tweet daqui a pouco. Vou mostrar direito como é que funciona isso. Aí, o que acontece a hora que eu fiz isso daqui? Bom, nada, na verdade, porque eu já tinha falado para vocês que toda a API de Service Worker é baseada em promises, e não em código sequencial igual esse daí. Eu mostrei essa versão com try-catch só para dar para entender um pouco melhor, mas eu vou reescrever isso do jeito correto, que é com promises. Como é que seria a mesma coisa com promises? Eu tento postar o tweet. Se acontecer um erro, não é um try-catch, é um ponto catch. Se der algum erro, ali dentro eu faço alguma coisa. Por exemplo, eu posso salvar o tweet. E no mundo das promises, o meu salva tweet também é uma promise, porque tudo é promise agora. E aí, quando eu terminar de salvar o tweet, aí eu tenho uma promise. E depois que terminar essa outra, tem outra promise. E assim eu vou encadeando os meus dams, ok? E eu fiz esse cara aqui. Por que eu coloquei isso daí? Porque, na verdade, aquele registration e blá, 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 ele é promise também. Então eu preciso encaixar essas coisas aí. No fundo, o que eu estou falando é, tenta postar o tweet, se der erro, salva ele localmente, aí espera o Service Worker terminar de instalar e então registra um evento de sincronização em background. É isso que eu fiz, ok? Só para resumir aí o código é meio complicado. Mas o que eu ganho quando eu fiz isso? A hora que eu vou lá no meu Service Worker, agora eu tenho um evento novo. Além daquele evento onFetch, aquela coisa toda, eu tenho um evento de onSync, que é o Background Sync. E esse cara ele recebe o evento ID com aquele evento que eu registrei antes. Alguma hora o meu worker vai ser acordado no futuro quando ele tentar fazer o Background Sync. Okay? E aí, o que eu vou fazer nesse cenário? Se o meu worker acorda, eu tento enviar o tweet via rede, certo? Aí eu vou lá e faço, carrega o tweet, e aí posta o tweet, e tudo isso é promise, mas enfim, a ideia que eu quero mostrar é, você tem um evento sendo disparado no seu worker em algum momento no futuro, onde você tem a possibilidade de, por exemplo, fazer background sync de informações que estavam disponíveis offline, certo? Repara, isso é absolutamente impossível de se fazer com a web de hoje e dos últimos 30 anos, certo? Isso só dá para fazer com Service Workers. Ou vai dar, né? Eu posso controlar também o intervalo de atualização, então eu faço, por exemplo, um e-mail que de tempos em tempos vai fazer sync das mensagens. O seu Gmail faz isso, certo? Quando ele fica de tempos em tempos baixando mensagens novas, mesmo que você esteja com o aplicativo desligado no celular. Na web não dá, né? Se o cara fechar a aba, como é que eu fico de tempos em tempos? Agora dá. Background sync de tempos em tempos, certo? Sabe outra coisa que o seu e-mail faz aí, que você adora? Aliás, todo mundo que compara aplicativo nativo com web, sempre fala dessas coisas. Poxa, né? Web é ruim, porque web é lenta, né? Sempre falam isso. Web é lenta, não acho, mas enfim. Web é lenta. Web não dá para sincronizar em background. E web não acessa as coisas de hardware. E tem um outro cara, web não faz push notifications. Sabe quando você recebe uma mensagem nova lá no Hangout, no iChat, lá, sei lá como é que é iChat, no iMessage. Você recebe uma mensagem nova e ele te avisa, certo? Pois é. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos Service Workers. Pela primeira vez na história da web, você vai ter
push notifications. O que é push notifications? Quando você está usando ali, por exemplo, o Hangout, você está enviando uma mensagem. Como é que isso daí funciona no seu aplicativo nativo? Ele envia, o usuário envia a mensagem para o Google, aí o Google manda a mensagem para um servidor de sincronização do Google, que é chamado do push server do Google. Esse push server envia a mensagem para o celular do destino final. O celular do destino final recebe aquela mensagem e avisa o aplicativo do Hangout. Ok? É isso que funciona. O servidor do Google manda para o Android avisa o aplicativo nativo, através desse mecanismo de push notification. E no instante que o cara envia a mensagem, eu fico sabendo, porque isso é instantâneo. Ok? Como é que eu faço isso na web agora? Com o tal do push notification, com Service Worker. Olha só, é mais ou menos um código parecido com o anterior, a diferença é que eu tenho aqui um push registration.register, é diferente. Esse cara aí vai registrar uma maneira de se fazer push notifications na minha página, ok? Aí qual que é o detalhe? Eu tinha comentado já, mas não sei se alguém já fez push com aplicativo Android, iOS, alguma coisa assim. Tem que sempre ter um servidor de push, um push server. No caso do Android é um servidor do Google, no caso do iOS é um servidor da Apple e tal. A ideia é que todo mundo manda mensagem para esse servidor central e o servidor central dispara para o celular específico. Okay? É uma maneira fácil e rápida, e etc., de economizar bateria, esse tipo de coisa. Mas enfim, aqui na web vai ser a mesma coisa, ainda existe esse papel do servidor central. O problema é, dependendo do browser do cara, o servidor central é de um fabricante ou de outro. Às vezes o servidor é da Apple, às vezes o servidor é do Google, esse tipo de coisa. A sua aplicação tem que saber lidar com isso. Por isso que quando você registra um push registration, você recebe um objeto detalhes aí com uma série de informações relacionadas àquele push. Aqui é detalhe que eu nem queria entrar muito, mas especialmente qual que é a URL do servidor que você tem que mandar a mensagem. Okay? Ele vai te dar um endpoint do serviço de push para aquele cliente especificamente. Mas, na prática, o que eu tenho que fazer é, quando eu receber qual que é a URL certa do push server, eu aviso o meu servidor de qual URL que ele tem que mandar. Okay? É basicamente isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é esse próximo slide aqui. Ó, que agora, lá no meu Service Worker, eu ganhei um evento novo chamado onPush. E esse evento onPush ele é disparado toda vez que chegar uma mensagem nova via esse mecanismo de push notification. E aí eu posso receber várias mensagens. Por exemplo, aqui eu estou verificando uma mensagem cujo título, ali, cujo nome seja nova mensagem. Imagina que eu estou num e-mail. Então, toda vez que chegar um e-mail novo, ele vai me avisar, nova mensagem. Aí o meu Service Worker acorda, recebe aquele push e eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, atualizar a inbox do servidor, lá do serviço do usuário, esse tipo de coisa, certo? Por exemplo, mostrar uma notificação na barra de notificações do celular do cara. Aliás, alguém já fez isso? A web já tem notificação hoje em dia, né? Não tem nada a ver com Service Worker. Isso já existe em vários browsers hoje em dia. É o New Notification, isso já existe. O Notification ele abre uma notificação na barrinha de notificações do Android, do iOS, esse tipo de coisa, certo? O único problema é que até ontem o Notification precisava que a minha página estivesse aberta para ele poder funcionar. Agora eu estou mostrando uma notificação que chega assincronamente via um push notification feito no meu Service Worker. Essa frase ficou complicada, hein? Certo? Mas entendeu a ideia? Aí você fala, Sérgio, legal, né? Mostrei ali o notification. Aí vem a cereja do bolo para a gente encerrar esse negócio aqui. Ó. Dá uma olhada. Eu posso, porque para eu fazer o aplicativo nativo, tem mais um detalhe, né? Chega a notificação do Gmail, eu clico na notificação e ele abre o aplicativo do Gmail, certo? Olha o que eu posso fazer. Quando eu clicar na notificação, eu abro uma página HTML da minha aplicação. Percebe? Olha o detalhe. O meu Service Worker está abrindo uma aba nova no browser do cliente no momento que ele clicar naquela notificação, certo? Tranquilo? Background Sync, Push Notification, Offline, uma cacetada de coisas que se abre simplesmente porque eu tenho um script rodando na máquina do usuário, independente do browser, independente da aba dele estar aberta ou não. Roda em background mesmo, né? Certo? Mais duas ideias para a gente fechar aqui, isso aqui sem código. Uma outra coisa que o pessoal está pensando que isso daqui abre é uma estratégia de geofencing. O que é isso? É o usuário, por exemplo, instalar minha aplicação e quando ele passar em um determinado lugar, geolocalização mesmo, físico, ok? GPS.
aparece uma notificação. Então, você passou na porta de uma loja, você recebe uma mensagem falando que tem uma promoção na loja aquele dia. Você chegou no evento, você instalou o aplicativo em casa, chegou no evento, ele te mostra a grade do evento, por exemplo. Certo? Tudo isso assincronamente, em background, com todas as vantagens do Service Worker. Outra coisa, fazer algumas coisas relacionadas a alarmes. Você pode controlar por tempo também. Tem pessoal pensando o seguinte, se eu quiser fazer uma aplicação que acorda todo dia de manhã para fazer alguma coisa diferente, sei lá, eu posso fazer alarmes temporais. Essas duas coisas, alarmes e geofencing, não tem nem código ainda, para você ter ideia. A especificação, aliás, nem é especificação, são ideias do que o Service Worker abre de possibilidades quando você fala, tem um script na página. Hoje, basicamente, é o que a gente fala de offline, ok? O que você vai fazer daqui a pouco, depois do evento, então? Ó? Você vai, primeiro, estudar Service Workers, se você achou divertido isso daí. Eu achei fantástico. A primeira vez que eu vi, falei, cara, isso muda tudo, muda a web inteira. O que a gente conhece de web, muda com Service Workers. Porque agora você tem um cara que roda no browser, entende? Fora da sua página. É fantástico. Se você for brincar, brinca no Chrome, porque o Chrome já tem implementação um pouquinho mais complexa. Você vai precisar baixar a última versão do Chrome Canary e habilitar uma flag. Ele já tem até umas interfaces para você conseguir debugar o Service Worker, dar uns eventos, uma cacetada de coisas. O Chrome está um pouquinho melhor hoje. Outra coisa interessante, você pode continuar usando o Application Cache como fallback. Aliás, você pode usar o Application Cache em paralelo com o Service Worker. Uma coisa que o Service Worker faz é o seguinte, na especificação diz isso. Se a página tiver os dois, ele desabilita o Application Cache. Percebe? Então ele é compatível com o passado e compatível para o futuro. A ideia é, você pode ir migrando aos poucos as suas aplicações e os browsers mais novos vão usar o Service Worker, os browsers mais antigos vão usar o Application Cache, sem problema nenhum, certo? Os dois não conflitam. Outra coisa, você pode tratar o offline, linkando com a palestra do Luiz, como Progressive Enhancement. Isso é um negócio interessante, né? Você olha esse monte de código JavaScript, bate aquele desespero. Puta, isso aí nunca vai funcionar no IE8 do meu cliente. Mas não precisa. Offline é Progressive Enhancement na web. Okay? A web, do jeito que ela existe há 30 anos, é online. A hora que você oferece uma experiência offline só para os navegadores mais modernos, não tem problema. Faz sentido isso? Todo o resto dos navegadores vai continuar acessando a página do jeito que ela já acessa hoje, com rede. Percebe? Então, offline é naturalmente um conceito que nasceu para ser Progressive Enhancement. Só vai ter quem realmente tiver um navegador melhor, certo? Pense offline first e é isso daí, beleza? Vou colocar no Twitter, no meu blog, os slides da palestra, mas a gente pode conversar também. Valeu!